Contos e crônicas pela paz. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra, antes arma, aprende a ser ponte. Esta série nasce desse instante. Vivemos cercados por pressa e opiniões que se atropelam, tudo é fugaz. Mas ainda temos a literatura. E a literatura é o território onde o humano reaprende a ser humano. Não é fuga da realidade, é travessia, escolha ética, é silêncio fértil. Contos e crônicas pela paz é uma roda de escuta ao pé do ouvido, seja no rádio, nas plataformas ou na intimidade de quem para um instante e escuta. A cada episódio, um conto, um ensaio literário, uma poesia, uma crônica, um trecho de romance. Vozes do Brasil, da América Latina e de outros cantos do mundo, onde a dor virou linguagem e a linguagem, encontro. A literatura ensina que, mesmo em meio às guerras e opressões, é possível revelar a humanidade. Na solidão da leitura descobrimos comunidade. No sertão, surgem veredas. Na metrópole da multidão solitária ou na aldeia imaginada, inventamos mundos. Ninguém floresce sozinho, e a literatura é esse fio invisível que rega a humanidade em comunhão. A paz começa dentro, mas não termina ali. Expande-se em círculo. Alcança o vizinho, a escola, a praça, a floresta. Está na palavra que escolhemos dizer. Por isso, paz é verbo, prática e cultivo. Escutar uma história até o fim é um gesto político. É quando recusamos a simplificação e permitimos que o outro exista em sua complexidade. E quando nos reconhecemos nas narrativas alheias, a comunidade humana se entrelaça e o inimigo perde o rótulo. Este podcast é para quem acredita que a arte abre frestas onde a violência parecia definitiva. Cada episódio será uma pequena fogueira na noite do mundo. Uma roda onde a palavra vai iluminar e não ferir. Que cada conto seja semente. Que cada crônica seja cuidado. Que cada escuta seja começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos sustentar juntos o silêncio que grita ao coração do mundo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitud de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Nas Águas do Tempo, de Miyaku. Meu avô, nesses dias, me levava rio abaixo, enfilado em seu pequeno concho. Ele remava, devagaroso, somente raspando o remo na correnteza. O barquito cabecinhava, onda cá, onda lá, parecendo ir mais sozinho que um tronco desabandonado. Mas vocês vão aonde? Era a aflição de minha mãe. O velho sorria. Os dentes nele eram um artigo indefinido. Vovô era dos que se calam por saber e conversam mesmo sem nada falarem. Voltamos antes de uma agorinha, respondia. Nem eu sabia o que ele perseguia. Peixe não era, porque a rede ficava amolecendo o assento. Garantido era que, chegada a incerta hora, o dia já crepusculando, ele me segurava a mão e me puxava para a margem. A maneira como me apertava era de um cego desbengalado. No entanto, era ele quem me conduzia, um passo à frente de mim. Eu me admirava de sua magreza direita, todo ele musculíneo. O avô era um homem em flagrante infância, sempre arrebatado pela novidade de viver. Entrávamos no barquinho
Nossos pés pareciam bater na barriga de um tambor. A canoa solavanqueava ensonada. Antes de partir, o velho se debruçava sobre um dos lados e recolhia uma aguinha com sua mão em concha. Eu lhe imitava. Sempre em favor da água, nunca esqueça! Era sua advertência. Tirar água no sentido contrário da corrente era para trazer desgraça. Não se pode contrariar os espíritos que fluem. Depois, viajávamos até o grande lago, onde o nosso pequeno rio desaguava. Aquele era o lugar das interditas criaturas. Tudo o que ali se exibia, afinal, se inventava de existir. Pois naquele lugar se perdia a fronteira entre a água e a terra. Naquelas inquietas calmarias sobre as águas nenufarfalhudas, nós éramos os únicos que preponderávamos. Nosso barquito ficava ali, quieto, sonecando no suave embalo. O avô, calado, espiava as longínquas margens. Tudo em volta mergulhava em cacimbações, sombras feitas da própria luz. Fosse ali a manhã eternamente ensonada. Ficávamos assim, como em reza, tão quietos que parecíamos perfeitos. De repente, meu avô se erguia no concho. Com um balanço, quase o barco nos deitava fora. O velho excitado acenava. Tirava o seu pano vermelho e agitava-o com decisão. A quem acenava ele? Talvez era ninguém. Nunca, nem por um instante, vislumbrei por ali a alma deste ou de outro mundo. Mas o avô acenava seu pano. Você não vê lá na margem, por trás do cacimbo? Eu não via, mas ele insistia, desabotoando os nervos. Não é lá, é lá! Não vê o pano branco a dançar-se? Para mim, a via era completa neblina e os receáveis aléns onde o horizonte se perde. Meu velho depois perdia a miragem e se recolhia, encolhido no seu silêncio. E regressava, viajando sem companhia de palavra. Em casa, minha mãe nos recebia com azedura e muito me proibia nos próximos futuros. Não queria que fôssemos para o lago, temia as ameaças que ali moravam. Primeiro se zangava com o avô, desconfiando dos seus não propósitos. Mas depois, já amolecida pela nossa chegada, ela ensaiava a brincadeira. Ao menos vissem o não vetor, morra! Ainda ganhávamos vantagem de uma boa sorte. Não vetor, morra! Era o fantasma que surgia à noite, feito só de metades. Um olho, uma perna, um braço. Nós éramos miúdos e saíamos aventurosos procurando morra. Mas nunca foi visto tal monstro. Meu avô nos apoucava. Dizia ele que ainda em juventude se tinha entrevisto com o tal Simifulano. Invenção dele, avisava minha mãe. Mas a nós, miudagens, nem nos passava desejo de duvidar. Certa vez, no Lago Proibido, eu e vovô aguardávamos o habitual surgimento dos ditos panos. Estávamos na margem, onde os verdes se encarniçam, aflautinados. Dizem, o primeiro homem nasceu de uma dessas canas. O primeiro homem? Para mim não podia haver homem mais antigo que meu avô. Acontece que dessa vez me apeteceu espreitar os pântanos. Queria subir à margem, colocar pé em terra. Não firme, não é? Não, nunca, nunca faça isso! O ar dele era de maiores gravidades. Eu jamais assistira a um semblante tão bravinho, meu velho. Desculpei-me. Estava descendo do barco, mas era só um pedacito de tempo. Mas ele ripostou. Neste lugar não há pedacitos. Todo o tempo a partir daqui são eternidades. Eu tinha um pé meio fora do barco procurando o fundo lodoso da margem. Decidi me equilibrar, busquei chão para sentar o pé. Sucedeu-se então que não encontrei nenhum fundo. Minha perna descia engolida pelo abismo.
Decidi me equilibrar. Busquei chão para assentar o pé. Sucedeu-me então que não encontrei nenhum fundo. Minha perna descia, engolida pelo abismo. O velho correu-me e me puxou. Mas a força que me sugava era maior que o nosso esforço. Com a agitação, o barco virou e fomos dar com as costas posteriores na água. Ficamos assim, lutando dentro do lago, agarrados às abas da canoa. De repente, meu avô retirou seu pano do barco e começou a agitá-lo sobre a cabeça. Cumprimenta também você! Olhei à margem e não vi ninguém. Mas obedeci o avô, acenando sem convicções, né? Então, deu-se o espantável. Subitamente deixamos de ser puxados para o fundo. O remoinho que nos abismava se desfez em imediata calmaria. Voltamos ao barco e respirávamos os alívios gerais. Em silêncio, dividimos o trabalho do regresso. Ao amarrar o barco, o velho me pediu: não conte nada o que se passou nem a ninguém, ouviu? Nessa noite ele me explicou suas escondidas razões. Meus ouvidos se arregalavam para lhe decifrar a voz rouca. Nem tudo entendi. No mais ou menos ele falou assim: nós temos olhos que se abrem para dentro, esses que usamos para ver os sonhos. O que acontece, meu filho, é que quase todos estão cegos. Deixaram de ver esses outros que nos visitam. Os outros? Perguntei. Sim, esses que nos acenam da outra margem. E assim lhes causamos uma total tristeza. Eu levo-lhe lá nos pântanos para que você aprenda a ver. Não posso ser o último a ser visitado pelos panos. Me entende? Menti que sim, né? Na tarde seguinte, o avô me levou mais uma vez ao lago. Chegamos à beira do poente e ele ficou a espreitar. Mas o tempo passou em desabitual demora. O avô se aquietava erguido na proa do barco, palma da mão apurando as vistas. Do outro lado havia menos que ninguém. Desta vez também o avô não via mais que a enevoada solidão dos pântanos. De súbito ele interrompeu o nada. Fique aqui! E saltou para a margem me roubando o peito no susto. O avô pisava os interditos territórios? Sim, frente ao meu espanto ele seguia a passo sabido. A canoa ficou balançando em desequilibrismo com meu peso ímpar. Presenciei o velho alojar-se com a discrição de uma nuvem, até que entre a neblina ele se declinou em sonho na margem da miragem. Fiquei ali com muito espanto, tremendo de um frio arrepioso. Me recordo de ver uma garça de enorme brancura atravessar o céu. Parecia uma seta trespassando os flancos da tarde, fazendo sangrar todo o firmamento. Foi então que deparei na margem do outro lado do mundo o pano branco. Pela primeira vez, eu coincidia com meu avô na visão do pano. Enquanto ainda me duvidava, foi surgindo mesmo ao lado da aparição o aceno do pano vermelho do meu avô. Fiquei indeciso. Marafundido, então lentamente tirei a camisa e agitei-a nos ares e vi o vermelho do pano dele se branqueando em desmaio de cor. Meus olhos se neblinaram até que se opuentaram as visões. Enquanto remava em demorado regresso, me vinham à lembrança as velhas palavras do meu avô. A água e o tempo são irmãos gêmeos, nascidos do mesmo ventre. E eu acabava de descobrir em mim um rio que não haveria nunca de morrer. A esse rio volto agora a conduzir meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra margem. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos.
Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.